Fala, pagadores de tributos! Hoje nós vamos conversar sobre uma temática super importante. Muitos dos meus alunos, né? Eu fiquei muito tempo dentro das faculdades dando aula em graduações na matéria de direito tributário. Também fui coordenador do curso de direito, né? E muitos dos alunos, tanto de direito como de ciências contábeis, me questionam: professor, eu posso iniciar a prática tributária ainda durante a graduação? E hoje nós vamos conversar sobre essa temática aqui no nosso canal do YouTube. Vamos lá, deixa eu compartilhar aqui a tela com vocês. Bom, para quem não segue, as nossas redes sociais está aqui embaixo, né? Tanto da Start, que é a nossa empresa de soluções e educação tributária, como também o meu perfil pessoal também que traz dicas e fala um pouco mais sobre a parte tributária, sobre a parte acadêmica tributária, para concursos públicos, para o OAB e principalmente para a prática tributária, tá bom? Então tem o QR Code aqui embaixo também, onde vocês coloquem o celular de vocês aí e já vai ser direcionado para a nossa rede social. Mas vamos lá. Vamos conversar sobre a temática que nos trouxe até aqui hoje e que é de suma importância. Você, né, pode começar a atuação na área tributária durante a faculdade de Direito e ou de Ciências Contábeis. Tá? Muitos alunos questionam isso, né? Me perguntavam em sala de aula. Hoje eu estou lecionando só em cursinho preparatório, né, para concursos públicos na área tributária e para a Ordem dos Advogados, para a prova da OAB. Então, muitos alunos ainda me questionam, né, porque ingressam no curso de Direito, né, ou no curso de contábeis e precisam de uma rentabilidade. Então eles questionam: é possível atuar, né, começar a atuação na área tributária? E um dos maiores arrependimentos que eu posso dizer pela minha pessoa agora, um dos meus maiores arrependimentos é não ter começado a atuação na área tributária ainda no decorrer da faculdade, né? Porque nós teríamos ali 2, 3 anos, se eu começasse no meio da faculdade, 2, 3 anos ali de prática, né, de atuação prática, de mercado, de exposição, de falar e criar autoridade sobre a temática tributária. Aí vocês vão me olhar e vão me perguntar, mas como? Né? Como que eu posso fazer isso? Inclusive eu tenho um colega de faculdade que ele começou a se posicionar em um nicho, não é esse mesmo nicho, mas em um nicho de atuação que não era a área exclusiva de advogados, né? E ele dentro desse nicho ele começou ainda no decorrer da faculdade. Hoje ele é um dos maiores players aí no Brasil relacionado a registro de marcas e patentes. Então, é merecidíssimo, né? Tudo isso, esse patamar que ele alcançou. Só que o meu pensamento é: por que que nós não começamos a nos posicionar quanto à temática ainda no decorrer da faculdade? Porque nós não começamos a atuar ainda no decorrer da faculdade, né? E uma das questões, uma das áreas que é possível você atuar desde a época da faculdade é a área tributária. Tá? E hoje nós vamos conversar como vocês podem começar, qual que é o caminho para vocês começarem essa atuação e o que, que ele pode te trazer de retorno ainda no decorrer da faculdade. Tá? Vamos lá. Então, eu tenho certeza que você iniciou a faculdade de Direito ou de Ciências Contábeis, e isso posso dizer porque esse foi um dos motivos para mim. Tá? Entre alguns objetivos, o seu objetivo é ter um futuro melhor, né? Isso é claro, a gente vai lá, cursa uma faculdade de 5 anos, no caso de Direito, ou 4 anos, no caso de Contábeis, em regra, né? Esse tempo das faculdades dos cursos, justamente com um objetivo de concluir uma graduação, um ensino superior e no futuro ter algo melhor para nós, proporcionar algo melhor para nossos familiares, né? E uma das minhas maiores realizações como professor, né, é ver meus alunos se formarem, começarem a atuação e mudarem, além da própria vida, a vida dos seus familiares. Né? Porque ali na sala de aula eu ainda brinco e brincava com os meus alunos. Ali na sala de aula, fisicamente está só o aluno, mas por trás dele tem toda uma família que espera um futuro melhor em decorrência dele. Então ele está ali carregando um sonho que não é só dele, é um sonho que é dos pais. Seus pais ajudam a bancar a faculdade, ou seus pais desejam, né, têm esse desejo e acompanham e torcem pelo filho. Né? Então, é um sonho dos pais, é um sonho da esposa, da namorada, dos filhos, porque tem muitas pessoas que vão fazer graduação com um pouco mais de idade avançada e já têm filhos. Então, é um sonho ali, uma realização de um futuro melhor para toda a família. E isso é uma das coisas que mais me move, inclusive, dentro da graduação. Né? Hoje, e aqui durante a nossa aula de hoje, eu vou falar um dos motivos que me fez me ausentar,
da sala de aula das faculdades, né? Inclusive, um dos motivos está ligado a um pouco da temática que será apresentada aqui, e hoje ficar só em cursos preparatórios e com os meus cursos também, né? Porque eu acho que a contribuição aqui vai ser muito mais importante, é até redundante, né? Mas será mais importante para vocês do que um ano de direito tributário dentro da graduação. Mas vamos falar sobre isso daqui a pouco. Eu sei que, mesmo com todos esses objetivos, com todas essas idealizações, sei que, infelizmente, algumas pessoas saem da faculdade e não conseguem iniciar a atuação dentro da área da formação. Então, muitos alunos terminam um curso de direito e vão atuar em outras áreas porque não conseguiram ingressar na área profissional relacionada ao direito. Isso acontece também com os alunos de ciências contábeis. Muitos alunos terminam a faculdade e não conseguem ingressar dentro da área profissional desejada, que almejava, que terminou uma graduação, né? E acabam atuando em outras áreas, né? Em outros ramos, em outras profissões, ou até mesmo terminam uma faculdade e, né, sai aquele generalista atuando em diversas áreas. Tudo bem, cada um vai ter uma estratégia, porém é possível, e aqui é por isso que nós estamos nos encontrando hoje aqui, é possível que você escolha atuar dentro da área tributária, que é uma das áreas mais lucrativas do mercado na atualidade. E essa tendência, inclusive, é nos próximos anos ser mais lucrativa ainda. Desculpa, por quê? Porque a reforma tributária, né, que é uma temática que está em alta desde dezembro do ano passado, nos traz uma visibilidade ainda maior como profissionais da área. E isso vai perdurar nos próximos anos. Afinal de contas, a reforma tributária ela é progressiva. Ela vai ser gradualmente inserida. E, por consequência disso, as pessoas, as empresas, procurarão profissionais da área tributária, seja os profissionais da contabilidade ou os profissionais da área do direito, que atuam na área tributária. Então, nós teremos mercado, pelo menos nos próximos 15 anos, em um mercado em alta. Então, nós temos hoje uma possibilidade de você começar a atuação na área tributária e nos próximos anos você conseguir lucrar muito e mudar a sua vida e a vida dos seus familiares através da atuação tributária. Então, dando sequência aqui, eu preciso fazer algumas considerações, né? Algumas considerações quanto à graduação, né? Algumas considerações específicas para que vocês compreendam a necessidade e como poder começar a atuar dentro da área tributária ainda na graduação. Alguns pontos relevantes de ambos os cursos, tanto de Direito quanto de Ciências Contábeis. Em ambos, nós não somos preparados na faculdade, nós, alunos, não somos preparados na faculdade para ser um tributarista, para começar a atuação na área tributária. Isso pode ser para todas as áreas, tá? Mas aqui na área tributária, eu digo que é mais ainda, por quê? Porque tanto no curso de Direito como no curso de Ciências Contábeis, nós não temos na disciplina de Direito Tributário ou na disciplina de Tributário, seja processo tributário, prática tributária, tempo suficiente para compreender a disciplina tributária. Tá? Então, aqui no curso de Direito, em regra, nós temos 2 semestres da matéria de direito tributário, né? E nós não temos a prática tributária. Quando tem, ela está embutida no Direito Tributário 2. Em regra, as graduações de Direito traz assim em sua grade curricular. Né? E no de Ciências Contábeis, nós temos, em regra, 1 semestre da matéria de Direito Tributário. Prática tributária piorou, né? E dentro dessa matéria de direito tributário dentro de ciências contábeis, ela ainda está junto com o direito empresarial. Então, nós temos aqui 1 semestre, 6 meses, para falar sobre uma disciplina de tributário e empresarial, né? Isso no curso de SIC, de Ciências Contábeis. E no curso de Direito nós temos 1 ano para falar de Direito Tributário e Processo Tributário. Isso não é o suficiente. Até porque ali os professores, isso não é culpa do professor, tá? Mas até ali na sala de aula, os professores vão falar aquilo que é pré-determinado na ementa do curso. E na ementa é mais parte teórica do que parte prática. Então, em regra, em ambos os cursos, nós não estamos saindo capacitados para atuar na prática tributária. Então, nós não seremos preparados para ser um tributarista. Ponto. Isso a gente tem que ficar claro. E a culpa jamais vai ser do professor. Posso dizer, eu era coordenador do curso de Direito. Fui coordenador de curso por 3 anos.
Então eu tenho uma certa experiência e bagagem para falar que a culpa não é do professor. Ele só segue uma cartilha que lhe é imposta. Tá? Então, além disso, o tempo razoável de sala de aula é pouco perto da quantidade de conteúdo. Ok? Então, já quero tirar esse estigma, por quê? Porque eu tinha isso. Né? Eu, na época de faculdade de aluno, eu pensava, poxa, meu professor pode entregar mais. Meu professor pode entregar mais. E depois, quando eu fiquei do outro lado da mesa, né, eu verifiquei que muito das problemáticas que eu levantava na minha idealização de mundo acadêmico, eu verifiquei que a culpa do outro lado não era do professor. Tá? Então, com essa conclusão, inclusive, eu posso dizer para vocês que foi um dos motivos, além de questões familiares, um dos motivos de sair de instituição de ensino superior por um tempo ou até que mude essa sistemática, tá? Porque eu acredito que posso entregar muito mais, né, para a vida de vocês, mudar muito mais a vida de vocês, dos meus alunos, através do ensinamento prático tributário e de toda a temática tributária que será necessário e fundamental para você viver no mundo profissional e ter lucratividade para mudar a sua vida e a vida dos seus familiares, do que ficar lecionando dentro de um banco de universidade, naquele lapso temporal. Tá? Fiz mestrado, tenho uma carreira acadêmica consolidada, mas estou indo um pouco contra o sistema por acreditar que eu posso fazer mais por vocês. Então, a culpa não é do professor, tá bom? Dentro desse panorama, né, voltando para a prática tributária, como que você vai iniciar a prática tributária ainda na faculdade? Afinal de contas, estou te dizendo que a prática tributária, né, que a faculdade não dá o elemento necessário para você ser um tributarista. Ele não te forma para a prática tributária. Então, como que mesmo assim, durante a faculdade, ou terminando, né, terminei a graduação, como que eu vou iniciar a atuação prática tributária sem ser advogado? Primeiro panorama, né, a área tributária não é a área exclusiva de advogados e contadores. Existem consultores fiscais que não são formados em direito nem em contabilidade. Então, alguns formados em administração de empresa, outros só têm cursos de capacitações, né, de consultor fiscal. Então, assim, não é uma área exclusiva. Tá? A única área exclusiva dentro do tributário é no lado do contencioso judicial tributário, que nada mais é nos processos judiciais tributários, que aí tem a necessidade de um advogado assinar petições. Mas isso nós verificaremos mais à frente. Só que esse não é o único caminho de atuação. Nós temos três caminhos de atuação, no mínimo, dentro da área tributária. Três caminhos práticos na área tributária. E você pode optar, ainda na faculdade, por atuar em dois. E eu vou te mostrar qual que é o mais lucrativo ainda. Tá? Então você, durante a faculdade, você pode e você deve começar a se posicionar e atuar dentro da área. Né? Muitas vezes, tem pessoas que já fizeram isso que eu estou passando para vocês, né, que saíram da faculdade, alguns já saíram da faculdade, terminaram e não sabiam o que fazer. E já tiveram resultados em ações, em processos administrativos, em lucrar com essas dicas. E outras pessoas ainda na faculdade começaram a criar posicionamento e fazer defesa administrativa tributária em prol de contribuintes e lucrar com isso. Conseguir pagar a própria graduação, um ou dois semestres da graduações lá na reta final, atuando dentro dessa área, iniciando a atuação dentro dessa área. Então, olha só, nós temos, né, dentro da trajetória tributária, das possibilidades de atuação na área tributária, nós temos três, a princípio, três bem claras: o consultivo tributário, o processo administrativo fiscal e o processo judicial tributário. Vocês cansaram de ouvir já sobre a recuperação de crédito tributário, né? E a recuperação de crédito tributário, muitas vezes, ela é posta para as pessoas como a solução, inclusive para os acadêmicos ou para os recém-formados ou até para quem já atua na área há muito tempo, que você atuar na área de recuperação tributária, você vai ficar rico, né? Isso a gente vê em rede social diariamente. Mas o ponto é, na nossa concepção, você não deve iniciar a sua atuação na área tributária na parte de recuperação de crédito tributário. Por quê? Porque é uma parte complexa. Tá? Nós temos caminho mais fácil para você iniciar e trilhar. Depois, mais para frente, você se especializa, aprende mais, né? Se especializa, que eu falo, não é fazer uma especialização na área tributária.
é se capacitar, né, estudar mais, depois de você já ter um certa rentabilidade e conhecimento dentro da área, tá bom? Então, a oportunidade de início na área tributária, o nosso carro-chefe, que eu até brinco que dentro do nosso escritório, dentro da atuação tributária, é o nosso carro-chefe, é o processo administrativo fiscal. E esse não precisa de advogado, esse não precisa de contador. Afinal de contas, administrativamente, qualquer um, desde que tenha poderes através de uma procuração concedida, né, pelo contribuinte, poderá peticionar administrativamente e requerer a exclusão da CDA, a exclusão do crédito tributário da dívida tributária cobrada. E essa é uma parte que pode trazer rentabilidade desde o início, que você pode cobrar um valor inicial para entrar no processo administrativo tributário e também no êxito quando você reconhecer que aquele contribuinte não tem aquela dívida tributária. Então nós temos uma possibilidade aqui do processo administrativo fiscal que é super rentável, tá bom? E que você pode começar desde a faculdade. E hoje nós vamos mostrar para você como ainda, tá? Então, dentro dessa área, o único que você não pode começar durante a faculdade é o processo judicial tributário, que é de exclusividade de advogados. Então, mesmo você, né, terminei, eu sou contador, terminei a faculdade, tenho meu CRC, né, e aí eu posso atuar no judicial? Não, não pode. É atividade exclusiva de advogados. Então, aqui, se você for contador, você vai fazer parceria com um advogado. Né? Se você for bacharel, você pode fazer parceria com algum advogado. Se você for estudante, você pode fazer parceria com algum advogado ou escritório de advocacia. Tá? Mas essas outras duas áreas, tanto o consultivo tributário como o processo administrativo fiscal, você pode começar ele ainda no decorrer da faculdade. Só que nós indicamos você começar por esse asterístico aqui, que é o carro-chefe do recurso tributário imediato, né? Aqui é onde você vai começar a ganhar um dinheirinho extra já desde a faculdade, tá bom? Então vamos dar sequência aqui e avançar um pouco mais para compreender. O que é o consultivo tributário? Né? O consultivo, ele desenvolve atividades geralmente relacionadas a questões preventivas e pré-processual, seja processo administrativo ou processo judicial, tá? Então ele tem um caráter de orientação, né? Planejamento tributário, é, análise preventiva, né? Olhar e falar assim, olha, o melhor caminho tributário para a empresa é que ela se enquadre em tal regime tributário, coloque tais quinaias aqui, né? Para você entrar nesse regime de tributação, ter um benefício fiscal e recolher menos tal tributo, tal tributo, tal tributo. Então aqui nós temos uma análise consultiva. E muitos acham um direito tributário complexo por conta dessa parte consultiva tributária. Porque realmente, pessoal, a legislação tributária, né, aí eu posso falar para vocês, como professor de direito tributário, existem muitas normas. Normas de natureza federal, normas de natureza estadual, normas de natureza municipal. Isso em decorrência das competências tributárias. Então, cada município vai ter a sua norma tributária municipal, seu código tributário municipal. Lógico, obedecendo à Constituição Federal. Tá? Mas ele vai ter o próprio lei municipal, regendo aqueles tributos municipais. Os estados, a mesma coisa. Né? E a União vai ter o panorama geral através das leis federais, né? Que vão todos esses obedecer à Constituição Federal. Em resumo, tá? Olhando esse panorama, a quantidade de normas legais na área tributária são inúmeras. Por isso que eu até brinco, a culpa não é do contador. Porque muitas vezes chegam clientes, né, que nos procuram na Start, chega e fala assim, olha, eu preciso de uma solução, porque meu contador fez isso, fez aquilo. Não, não é que ele fez isso, fez aquilo. É que em decorrência da quantidade de mudanças legislativas, às vezes muda e o contador não tem ciência. E por quê? Porque acontece. São a área tributária onde nós temos mais normas legais no direito brasileiro. Então todo dia está mudando. E é difícil para quem não atua na área ou um contador que tem outras demandas de obrigações acessórias a serem obedecidas acompanhar todas as normas e normativas internas dos órgãos.
tá bom? Então, olha só, o consultivo tributário é um pouco mais complexo por conta disso. Tá? Ah, mas poxa, se você está falando que é mais complexo por conta disso, eu vou desistir. Não, não. Não, aqui é para quando você estiver mais avançado. O consultivo tributário não é o primeiro passo que você vai dar na sua atuação, ok? Até porque aqui o consultivo tributário você já vai estar com uma certa experiência, afinal de contas aqui, elaboração de pareceres, análise de situação fiscal da empresa, você até consegue fazer das CDAs das dívidas, quando pegar as dívidas tributárias. Mas planejamento fiscal, avaliação de recuperação de créditos tributários, que entra também no consultivo tributário, são outras oportunidades que muitas das vezes serão complexas para você iniciar. E por isso que muitas pessoas não querem iniciar na prática tributária. Mas o caminho não é, o início não é por aqui. O início, o segredo do caminho da área tributária está aqui, como eu disse para vocês, o processo administrativo fiscal. Por quê? Porque aqui você vai representar administrativamente o contribuinte para impugnar os débitos tributários que estão sendo cobrados indevidamente dele. Nossa, mas como que eu vou saber que está sendo cobrado indevidamente dele? Aí nós temos as teses tributárias, né? E aí que eu visualizando toda essa possibilidade, né, de você lucrar na área tributária, tendo a experiência vindo do mundo acadêmico, né, já atuando na área tributária há mais de 10 anos, né, tendo esse arrependimento de não ter começado pelo lado mais fácil, né, visualizando tudo isso, foi assim que eu criei, né, que a gente criou o curso Vivendo do Tributário, onde nós apresentamos mais de 40 oportunidades tributárias, mais de 40 teses tributárias para a pessoa lucrar e viver do tributário através do processo administrativo fiscal. Tá? Por quê? Porque aqui nós impugnamos as exigências tributárias indevidas. Por exemplo, né? E aí lá no curso a gente traz a aula, traz o modelo de petição e ainda traz o conteúdo da aula que foi ministrado. Vou dar um exemplo que tem lá, tá? Cobrança indevida de IPVA de ex-proprietário de veículo automobilístico, né? Como assim? Aquela pessoa vendeu o veículo, só que não fez documentalmente o procedimento devido dentro do órgão estadual, Detran, né, por assim dizer, órgão competente estadual. Acontece, né? Não assina o recibo, não homologa o recibo no estado, mas vendeu, ok, vendeu. Fez algum contrato particular de compra e venda? Fez. Isso já é o suficiente para você impugnar a eventual IPVA que é cobrado daquele contribuinte. Tá? Outra, débito tributário está sendo cobrado indevidamente porque já está prescrito. Né? Inclusive, recentemente, já tivemos inúmeras, né, situações nesse sentido, mas recentemente teve um cliente que estava negativado indevidamente por débito tributário inexistente. Estavam cobrando um débito tributário dele que a própria Procuradoria já tinha reconhecido que não era devido. O nome dele estava protestado, estava negativado. Isso foi demonstrado administrativamente. A própria Procuradoria determinou a baixa do protesto e da negativação, e isso possibilita, inclusive, pedido de danos morais. Lógico que os danos morais, quando for lá do judicial, você vai precisar de um advogado parceiro para fazer. Mas esse procedimento de baixa, de protesto indevido, de negativação indevida, você, como procurador, mesmo não sendo advogado, mesmo não sendo contador, ou sendo bacharel em direito, você pode fazer. Né? E isso nós apresentamos mais de 40 oportunidades que você pode atuar e lucrar. Então, o que, que você precisa fazer para começar a sua atuação na área tributária? Você precisa começar pelo processo administrativo fiscal. Como? Sabendo das oportunidades, vendendo essas oportunidades. Ah, mas e quais são essas oportunidades? Nós temos mais de 40 facilitando, apresentando as oportunidades para você vender. É lógico que tem, pode ter outros cursos que tenham outras oportunidades. Só que eu sei que o nosso curso Venda Tributário é o que mais tem oportunidades. Mas esse não é o objetivo aqui nosso. O objetivo é eu te mostrar como que você pode iniciar a sua atuação na área tributária. E você pode iniciar, mesmo durante a faculdade, no processo administrativo fiscal. Tá bom? Até porque aqui você vai poder interpor recurso administrativo,
dentro do próprio órgão, né, do próprio fisco, seja estadual, municipal ou federal, né? Você não vai tirar o direito do contribuinte no futuro, se necessário, ajuizar uma ação judicial relacionada à área tributária. Isso não retira o direito, tá? E você aqui pode cobrar honorários iniciais mais honorários no êxito. O que isso significa? Se um cliente te procurar por uma dívida tributária, né, você vai olhar aquela dívida tributária, você vai verificar, tem uma irregularidade aqui que eu aprendi lá com o professor Luiz. Está prescrito, decaiu o débito tributário, não é possível essa cobrança, é ilegal, é inconstitucional, é nula. Tem várias fundamentações que estão apresentadas nas teses. Você olha e fala assim, não pode ter essa cobrança. O que você vai fazer? Você vai entrar com um processo administrativo fiscal para reconhecer a ilegalidade dessa cobrança. Você vai olhar para o cliente e vai falar, olha cliente, aqui está te cobrando R$ 100.000 de crédito tributário, né? O Estado está te cobrando, só que eu vejo uma oportunidade aqui. Se você fechar comigo, no final tem os honorários de êxito. Aí você estipula lá os honorários de êxito, de 20%, por exemplo. 20% ao final. Quando baixar, reconhecer que é indevida essa cobrança, eu tirar do seu nome essa dívida, você vai me pagar 20%. Tá? Inicialmente, para eu entrar, eu tenho um custo operacional. E este custo operacional, eu gosto de falar para os alunos, sempre estipule em 1 a 2 salários mínimos. Porque é o seu custo operacional para você protocolar, acompanhar. Então ali você vai ter um gasto de tempo, né, e de conhecimento que você ao longo dos anos foi adquirindo para atuar. Então você vai ter uns honorários iniciais, que eu sempre brinco e falo para os alunos para cobrar de 1 a 2 salários mínimos, e mais um honorário de êxito que pode ser estipulado de 20 a 30%. Tá? Então, aqui vocês têm a faca e o queijo na mão. Tá? Você só precisa buscar o cliente. E o cliente vai te contratar quando ele souber que você sabe dessas oportunidades. Então você precisa saber das oportunidades para vender elas. Por exemplo, nós temos uma oportunidade relacionada ao ITBI, a cobrança de ITBI. O ITBI é incidido na transação de bens imóveis onerosos, né? Então, na compra e venda de um bem imóvel é cobrado o ITBI para o comprador. Ok, beleza, compreendido isso. Só que o que acontece? O ITBI em muitos municípios tem sido cobrado de forma ilegal, né? Então você com certeza conhece alguém que comprou um imóvel recentemente, ou um familiar, ou um parente, ou um amigo da família, ou um amigo seu, um amigo da sua mãe, do seu pai, que comprou recentemente um imóvel. Você, sabendo dessa oportunidade, você pode averiguar se foi cobrado o valor devido ou indevido. Se foi cobrado o valor indevido, você pode entrar com um processo administrativo pedindo a restituição do valor que foi indevidamente pago para aquele município onde foi feita a transação de compra e venda do imóvel. Então, olha só, nós temos mais uma outra oportunidade. E nisso, nós preenchemos mais de 40 oportunidades. Você só precisa saber delas para você vender e começar a sua atuação desde a faculdade dentro da área tributária. Além disso, né, e aí eu preciso apresentar todas as vertentes da área tributária, né, porque às vezes você está vendo esse vídeo, você é recém-formado, já pegou sua OAB e quer começar a sua atuação na área tributária. E aqui nós temos o processo judicial tributário. Né? E o processo judicial tributário, ele visa, né, questionar em regra as execuções fiscais indevidas, ou os créditos tributários cobrados e pagos indevidamente. Né? Aqui eu coloquei execução fiscal porque a maioria dos casos a gente entra já com uma execução fiscal, já tem uma execução fiscal e a gente entra para representar o cliente numa defesa tributária, seja através de exceção de pré-executividade ou embargos à execução. Mas nós temos outras modalidades judiciais de defender o contribuinte. Ação anulatória, ação declaratória, mandado de segurança e outras oportunidades. Tá? Então aqui o objetivo não é esgotar todas as possibilidades judiciais. O único ponto relevante que nós precisamos mencionar, até porque o objetivo aqui é falar como você iniciar a atuação na área tributária desde a época da faculdade, é que aqui, no caso, é uma atividade exclusiva de advogados. Então aqui só vai atuar quem já é advogado.
né? Então, se você é um advogado e quer iniciar a atuação na área tributária, as oportunidades também é cabível para você. Também é um ponto de partida para você. Você também pode atuar na área administrativa. A diferença, se você quiser atuar na área judicial, caso já tenha uma execução fiscal em andamento, com as nossas oportunidades mostradas na seara administrativa, a diferença é que aqui ainda você vai ter a possibilidade de, além dos honorários iniciais, mais os honorários de êxito que você vai apresentar para o cliente, você ainda tem a condenação final em honorários sucumbenciais, que a Fazenda Pública exequente vai pagar ao final, quando você, representante do executado, ganhar a ação. É um direito do advogado, estipulado no Código de Processo Civil, que é pago um percentual, né, inicialmente de 10 a 20% estipulado do valor da execução fiscal, né, ou do benefício em decorrência da defesa tributária, tá? Mas isso já é para advogados, tá bom? Então, as nossas teses e oportunidades, elas podem ser utilizadas tanto administrativamente como judicialmente. A questão é que aqui nós visamos mostrar como você iniciar a sua atuação na área tributária ainda na faculdade. Ah, mas eu sou recém-formado, já passei na OAB, quero iniciar minha atuação na área tributária. Eu consigo utilizar essas oportunidades? Claro, né? E além de você ter a possibilidade administrativa, que é muito mais rápida, em regra, do que as demandas judiciais, ainda você tem a possibilidade de utilizá-las aqui no judiciário e ganhar ainda honorários sucumbenciais. Ah, mas eu sou contador, eu posso atuar nessa parte tributária? Lógico, na parte administrativa fiscal, né? Muitos contadores, inclusive os contadores mais experientes, já atuam porque é uma parte super lucrativa e que não é de exclusividade dos advogados. Tem muitos contadores que atuam nessa parte, tá? Então você pode e deve atuar. E eu falo, quanto antes começar, por quê? Porque você já começa a se posicionar ainda durante a faculdade dentro da área. Fazendo parcerias, eu faço contábeis, né? Estou na graduação de ciências contábeis. Façam parcerias com o escritório de advocacia. Façam parcerias com contadores, escritório de contabilidade, advogados, a mesma coisa, né? Bacharéis em direito, a mesma coisa. Quem está na graduação de direito, a mesma coisa, né? Lembre-se, pessoas precisam de pessoas e uma pode somar para a outra. O resultado, todas vão chegar no mesmo resultado. Juntos a gente chega mais longe, tá? Então, aqui o lado judicial é exclusivo de advogados. Só que a cereja do bolo da área tributária, ela está no processo administrativo fiscal, tá bom? Então, todos esses mencionados podem atuar e iniciar sua atuação dentro da área tributária, porque este é o caminho da atuação na área tributária, tá bom? Então, qual é o caminho que devo tomar para iniciar a atuação na área tributária? Na nossa opinião, comece conhecendo as oportunidades tributárias, tá bom? Comece conhecendo as oportunidades tributárias, ok? Não é começar por especializações. Você não precisa ser um especialista para começar a atuar na área tributária. Você precisa começar a lucrar. Afinal de contas, você precisa sobreviver. Aqueles que vivem com você precisam sobreviver. Como que você vai sobreviver? Como que você vai iniciar? Você vai começar vendendo o serviço tributário. Como que você vai vender algo que você não conhece? Por isso que, ao invés de você querer conhecer toda a legislação tributária, comece conhecendo as oportunidades tributárias. Volte, foque em cursos rápidos, seja durante a graduação ou pós-graduação, direito ou ciências contábeis, em cursos com enfoque voltado para a prática tributária, para iniciar na área tributária, do zero na área tributária, tá bom? Inclusive o nosso curso de direito tributário, ele é do zero. Ele é do zero, ele pega, o objetivo nosso é proporcionar aquilo que a faculdade não proporcionou nos dois semestres para o curso de Direito ou num semestre para o curso de Contábeis, tá bom? Além disso, você vai dominar, e nesses cursos ele já tem essa parte de domínio dos princípios tributários, porque muitas das oportunidades tributárias, e ali nós damos mais de 40 oportunidades tributárias, ela traz como fundamento os princípios tributários expostos na Constituição Federal.
e que não são obedecidos pelos estados, pelos municípios e pela União. Né? E é dessa forma que a gente derruba a cobrança indevida dos débitos tributários. Tá? Depois, você começou conhecendo as oportunidades, ou seja, você já vai saber vender essas oportunidades. Você vai dominar os princípios. Então, a base do seu início já está pronta. Você pode iniciar a sua atuação. Depois disso, você vai se aprofundando em matemática, em um tributo específico, conhecendo mais e se tornando um expert em todo o direito tributário, ou em toda a atuação tributária. Mas isso é depois. Primeiro, você precisa ter recurso para isso. Por isso que o início, né, e hoje a gente vê isso depois de muitos anos, né, depois de fazer totalmente o caminho inverso, né, fazer especializações, é, cursos e mais cursos, mestrado, fazer todo o caminho ao contrário, a gente olha e fala assim, bom, poderia ter sido o inverso, seria mais fácil para iniciar, né? Que nós nos teríamos o posicionamento para os clientes de uma forma diferente. Afinal de contas, os clientes contratam quem resolve, não é quem tem mais título de especialização, mais carreira acadêmica, etc. Eles contratam quem resolve, quem olha e apresenta a solução e dá o resultado. Então nós somos contratados pelo resultado. Então você sabendo as oportunidades, você vai entregar o quê? Resultado. E é isso que você precisa para o mercado de trabalho. Resultado. Né? Então aqui nós temos este pontapé inicial para começar no tributário, né? E dentro das oportunidades tributárias, você vai ter algumas vertentes. Quais são essas vertentes? Você vai conseguir apresentar soluções para os clientes, porque você sabe a oportunidade, ele tem um problema, você tem a oportunidade. Você vai mostrar para ele e vai chegar no resultado. Né? Então, a demanda do cliente, mais a oportunidade que você sabe, vai entregar o resultado. E esse resultado é para os dois, né? Porque ele vai pagar por esse serviço. Então você vai ter um resultado financeiro quanto a isso. Tá? Você vai conseguir aqui, dentro da parte do processo administrativo fiscal, uma rentabilidade inicial imediata. Porque se você tiver essa oportunidade para vender para o cliente, você pode chegar para ele, como eu já disse anteriormente, e falar, olha, inicialmente é cobrado de 1 a 2 salários, mais 20% do êxito ao final. Então, imediatamente, você já vai ter uma entrada, tá bom? Além disso, né, aqui nas oportunidades tributárias, o processo administrativo fiscal, você consegue aproveitar a fundamentação de uma oportunidade para vários processos. Então você consegue tornar algo escalável. Imagina se você vender a mesma oportunidade para vários clientes que compraram e pagaram indevidamente o ITBI, né? Ou que estão com uma dívida de IPVA indevida vinculada ao CPF, ou estão com cobranças indevidas de um tributo que nem deveria existir. E isso acontece, já aconteceu, posso falar por experiência própria. Tem um tributo cobrado, por exemplo, no estado de Mato Grosso que chama ICMS por estimativa simplificada. Este é um tributo inconstitucional. Nós derrubamos milhares de reais deste tributo que era cobrado indevidamente através da START em processo administrativo fiscal. Tá? Então, assim, é só um exemplo. Tem outros exemplos. Taxa de cobrança contra incêndio é ilegal, é cobrado indevidamente. Então, você consegue aproveitar a mesma oportunidade para vários casos. Além disso, você entregando o resultado, você vai criar autoridade. E essa autoridade vai ser na área tributária. Você vai começar a criar a sua autoridade dentro da área tributária e com esses recursos financeiros que vai estar entrando, de todos esses resultados que você vai entregando, você vai conseguir se especializar cada vez mais dentro da área e no futuro será um expert na área. Ok? Mas o início
A chave do início é aqui, é no processo administrativo fiscal, porque é ele que vai te dar um suporte inicial. Quando começar a entrar esses êxitos, você vai estar com alguns resultados já consolidados. E não costuma demorar, né? O processo administrativo fiscal ele tem um prazo máximo de duração de 1 ano. Por quê? Porque, de acordo com a lei federal, o respectivo ente, né, federativo tem até 1 ano para responder o processo administrativo fiscal protocolado por uma das partes. Se não resolver nesse prazo, você pode entrar com outras medidas, né? Mas então dentro de 1 ano você vai começar a ter resultados de êxito. Lembrando que qualquer fechamento você já pode cobrar o valor inicial, então o resultado já é imediato quanto a honorários, ok? E nós entendemos que essa é a forma mais correta e mais fácil de você iniciar a sua atuação dentro da área tributária, e você pode iniciar essa atuação ainda durante a faculdade. Tá? Temos muitos alunos que iniciaram o curso ainda na faculdade, muitos alunos que iniciaram o curso pós-faculdade, que iniciaram o curso pós-inserção no mercado de trabalho. Então, nós temos os alunos em cada um dos níveis de atuação, né? E todos tiveram resultado, iniciando dessa maneira. Recentemente, nós recebemos, inclusive, até fico grato por esse recebimento de mensagens de alunos e etc. Uma aluna mandou que conseguiu uma liminar agora, essa semana, por isso que eu estou falando do caso dela, porque eu lembrei do caso dela, foi essa semana. Conseguiu uma liminar que estava negativado, protestado indevidamente o nome de contribuinte, que nem é devedor, e ela conseguiu utilizando tudo aquilo que a gente vem apresentando para ela, foi apresentando para ela. Isso é um caso que eu lembrei porque foi agora, essa semana. Hoje é terça-feira, recebi essa mensagem ontem, segunda-feira. Tá? No dia da gravação desse vídeo é terça-feira. Então eu recebi ontem, segunda-feira. Foi esse caso. Mas assim, tem inúmeros casos de resultados que os clientes vêm, né, que os nossos alunos vêm entregando para os clientes deles e, consequentemente, conseguindo resultado e mudando a vida deles e dos familiares que estão à sua volta. Tá bom? Então, essa aqui foi mais um encontro entre nós aqui, falando um pouco sobre as oportunidades, sobre o início e como você pode iniciar dentro da atuação tributária. Se quiser saber mais, né, é só seguir nossas redes sociais aqui que está aqui embaixo, né? Siga lá as nossas páginas nas redes sociais, tá bom? E compartilhe essa informação, nos procurem, nos questionem, mande uma mensagem para nós que nós vamos ter o prazer em responder e te auxiliar a você iniciar a sua atuação a viver do tributário.